Olá, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui pelo canal do YouTube. Nós temos estudado toda quarta-feira a carta de Tiago com a série de mensagens Fé Aprovada. E hoje é o nosso penúltimo estudo. Se Deus permitir, na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos concluir mais esse estudo bíblico. Nós vamos concluir o estudo da carta de Tiago. Deus nos deu a bênção de juntos caminharmos com essa série de mensagens já há alguns meses, estudando versículo por versículo, e na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos concluir mais esse estudo bíblico. Mas antes de nós iniciarmos o estudo bíblico dessa noite, eu quero convidar você e a sua família para participarem conosco da oração da madrugada. A oração da madrugada acontece toda sexta-feira, às 5 horas da manhã, aqui no Templo da Sexta Igreja. Venha participar desse clamor pela família, toda sexta-feira, às 5 horas da manhã. E aproveito também a oportunidade para convidar toda a igreja para estar conosco no próximo domingo, às 5 horas da tarde, na série de mensagens Nós Podemos Fazer Mais. Então, no próximo domingo, às 5 horas da tarde, nós vamos iniciar a nova série de mensagens. Essa série de mensagens, ela vai acontecer todo domingo do mês de julho e também todo domingo do mês de agosto. Então, participe conosco aos domingos do nosso culto de celebração a Deus. Caso você não puder estar aqui conosco presencialmente, você poderá acompanhar da sua casa, também pelo canal do YouTube. Vamos então dar continuidade à série Fé Aprovada. Essa série está baseada na carta de Tiago, uma carta do Novo Testamento, e nós vamos ler agora os versos 5 a 14 do capítulo 5 da carta de Tiago, o último capítulo desta carta. Vai aparecer aí o texto no seu vídeo e eu convido você para acompanhar a leitura comigo, que nos diz assim: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. No nosso último encontro, nós conversamos sobre o tema paciência. Tiago, aqui no capítulo 5, ele vai falar sobre esse tema, a paciência. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser pacientes, pacientes em meio às tribulações, em meio às provações, em meio às dificuldades da vida. A paciência deve ser uma característica de todo discípulo de Jesus. E por que nós devemos ser pacientes? Tiago nos ensina que devemos ser pacientes porque Jesus está voltando. A segunda vinda de Cristo se aproxima, Jesus voltará. Essa é uma certeza que todo cristão pode ter. E sabendo da volta de Jesus, nós podemos viver de forma paciente, de forma tranquila. E no verso 11, Tiago aqui ele vai continuar a falar sobre esse tema, a paciência. E aqui no verso 11, Tiago vai lançar um exemplo para nós. Ele vai falar sobre Jó, um dos grandes personagens lá do Antigo Testamento. Um homem que tinha tudo e que de repente perdeu todas as coisas. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. E Tiago aqui no capítulo 5 da sua carta, ele vai então usar como exemplo a vida de Jó para exemplificar o tema da paciência. E no verso 11, Tiago diz: Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes.
tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. A palavra aqui, perseverar, no grego, no original, significa ter paciência com as circunstâncias adversas. Diante das circunstâncias difíceis da vida, diante das tribulações, nós precisamos ser perseverantes. É muito importante você ser perseverante diante das dificuldades da vida, diante das lutas que você enfrenta. Não adianta nada você se desesperar diante das dificuldades. Não adianta você jogar a toalha e querer desistir da vida enquanto as lutas estão contra você. A palavra de Deus nos diz que devemos então agir com paciência e perseverar e ser perseverante aqui, conforme o versículo 11, é ter paciência com as situações adversas da vida. Então seja perseverante, seja paciente com as tribulações. Feliz é aquele que passa pelas lutas com paciência. Tiago aqui está nos ensinando que o desespero não contribui em nada, que a paciência seja sua aliada em meio às dificuldades da vida, que você seja perseverante em meio às tribulações, que nós possamos seguir o modelo de Jó, que possamos seguir o exemplo de Jó, um homem que de repente perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu os bens materiais, mas não se irou contra Deus. Ele não virou as costas para Deus, ele não desistiu da sua vida, não desistiu da sua caminhada, porque ele foi perseverante. Se você quer ser um homem ou uma mulher conforme a imagem de Cristo, se você quer ser maduro na fé cristã, você precisa ser perseverante. Se você quer alcançar aquilo que Deus tem planejado para a sua história, para a sua vida, seja perseverante. Não desista. Essa luta que você está enfrentando não é para você desistir, não é para você ficar cabisbaixo, mas é para você se tornar perseverante, é para que você seja paciente. Vamos então seguir o exemplo de Jó. A Bíblia nos diz aqui em Tiago também que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias, Jó e tantos outros personagens bíblicos foram homens como eu e você, sujeito às mesmas tentações, aos mesmos sentimentos, mas que decidiram caminhar firmemente com Deus. E que assim seja o seu posicionamento, que você decida viver firmemente com Deus, que você não abra mão do seu relacionamento com o Criador, com Deus Todo-Poderoso, que a sua vida esteja firmada na rocha que é Cristo, que você não venha abrir mão da sua fé, essa fé que você recebeu de Deus. E no versículo 11, Tiago continua dizendo: porque o Senhor é cheio de terna e misericórdia e compassivo. Por que nós devemos ser pacientes, perseverantes em meio às provações? Porque Deus ele é cheio de misericórdia, ele é compassivo, ele é um Deus que vem ao nosso encontro para nos acolher, é um Deus que não desiste de nós, é um Deus que nos ama até o fim, é um Deus que nos oferece da sua compaixão. E essa compaixão, então, encobre a nossa vida. Essa compaixão nos fortalece. Essa compaixão nos dá forças para enfrentar as dificuldades. Então, eu e você podemos sim ser pacientes e perseverantes, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, é um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de graça e de compaixão. O verso 12, Tiago continua: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Meus irmãos, aqui no versículo 12, Tiago ele ainda continua falando em meio a esse tema provações e sofrimento. Tiago aqui ele está ensinando para nós que em meio às dificuldades da vida, a nossa palavra precisa ser sim, sim ou não, não.
É muito provável que em meio às dificuldades nós tenhamos palavras diferentes. Uma hora nós temos um posicionamento, outra hora nós temos outro. Mas Tiago nos ensina aqui que o verdadeiro cristão, o discípulo de Jesus, mesmo em meio às dificuldades, a sua palavra precisa ser sim, sim ou não, não. O crente precisa se posicionar, ele precisa ter uma palavra franca, ele precisa saber o que está dizendo, o que está falando, ele precisa ser comprometido com a verdade. O seu discurso não pode alterar uma hora ou outra. O seu discurso não pode ser algo vulnerável, mas precisa ser algo concreto, algo real. Então, que no nome de Jesus, que em meio às dificuldades da vida, a nossa palavra seja clara, o nosso posicionamento seja firme. E Tiago continua no versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém sofrendo? Essa é a pergunta que Tiago faz aqui no versículo 13. A primeira pergunta que Tiago lança aqui no versículo 13. E a palavra sofrimento aqui, nós poderíamos dizer que são várias situações adversas. São problemas variados. E muitas vezes nós enfrentamos inúmeras lutas. Uma hora nós estamos enfrentando uma determinada dificuldade, outra hora nós estamos enfrentando outra. A vida é assim. E Tiago então diz, está alguém entre vós sofrendo? E qual que é a resposta de Tiago? O que ele ensina a seguir? Faça oração. Esse é o conselho de Tiago aqui para nós no versículo 13. Em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, o crente precisa levantar a sua voz. Ele precisa orar, ele precisa clamar ao Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Tiago não está dizendo, está alguém entre vós sofrendo? Fique triste, fique desanimado. Pelo contrário, ele diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E mais do que isso, Tiago diz, está alguém entre vós sofrendo? Está alguém alegre? Cante louvores. Então essa é a orientação de Tiago aqui para nós. O equilíbrio que nós precisamos ter. Se estamos sofrendo, vamos orar. Se estamos alegres, vamos cantar louvores. O cristão, uma hora ou ele está clamando a Deus, ou outra hora ele está cantando ao Senhor. É interessante quando nós lembramos de Paulo e Silas, que estavam presos na cidade de Filipos, encarcerados, e diz a palavra de Deus que ali eles cantavam louvores ao Senhor, eles oravam, eles clamavam a Deus, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, aqueles homens não desistiram de orar e nem de adorar ao Senhor. Que no nome de Jesus, que a nossa vida seja assim, que em meio ao sofrimento nós possamos cantar a Deus, nós possamos orar a Deus, que a alegria seja também uma realidade na nossa vida em meio às dificuldades. A palavra de Deus nos ensina que o crente ele se alegra diante das lutas. O crente ele pode experimentar alegria em meio às dificuldades, porque para o verdadeiro discípulo de Jesus, a alegria não é apenas um sentimento, a alegria é uma pessoa, a alegria é Jesus. Então, se nós temos Jesus, nós somos alegres. Aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, eles não podem experimentar dessa alegria. E Tiago continua no versículo 14, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. O que o crente enfermo, o que o crente doente precisa fazer? O crente também adoece, o crente também perde o emprego, o crente também entristece. Há um argumento por aí dizendo que o crente ele não fica doente, mas esse é um argumento diabólico. Essa é uma palavra que não é bíblica. A palavra de Deus nos ensina que o discípulo de Jesus ele pode sofrer, ele pode ficar doente, ele pode ter várias enfermidades. E no verso 14, Tiago diz, está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Tiago aqui ele está nos ensinando que os discípulos de Jesus, os crentes, esses também podem ficar doentes. Há um discurso, há um ensino diabólico por aí que diz que o crente ele não fica doente, que ele não perde o emprego, que ele não passa por dificuldades. Esse ensino é diabólico, esse ensino não é bíblico. A palavra de Deus ensina que até os discípulos de Jesus enfrentam as dificuldades, enfrentam várias enfermidades. Então nós podemos ficar doentes. Essa é uma realidade que não tem como o seguidor de Cristo fugir. E o conselho de Tiago aqui é: se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. O que significa? Que o membro da igreja, o discípulo de Jesus, ele precisa acionar a sua liderança quando ele estiver enfrentando uma enfermidade. E na prática, muitas vezes, não é isso que acontece. Muitas vezes nós pastores, nós somos os últimos a ficarem sabendo quando um membro da igreja fica doente, ele está enfermo. Infelizmente, as pessoas muitas vezes não trazem até a liderança os problemas que ela está enfrentando. A gente sabe que os pastores, os presbíteros não têm bola de cristal para adivinhar as coisas. Então, se você ficar doente, se você passar por uma dificuldade, se você precisar de ajuda, é o seu dever comunicar a sua liderança, chamar os seus presbíteros. Então não fique esperando aquilo que a sua liderança não sabe, aquilo que a sua liderança desconhece. Chame os presbíteros, chame os pastores da igreja para que eles orem em seu favor, para que eles peçam a bênção de Deus sobre a sua vida. E nos diz que esses líderes farão a oração ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Então o que o crente enfermo ele deve fazer? Em primeiro lugar, ele deve examinar a sua vida e compreender a sua fragilidade e dependência de Deus. O crente enfermo ele precisa entender que sem Deus ele não é nada, que ele é frágil, que ele necessita da graça e da misericórdia de Deus. Em segundo lugar, o crente enfermo ele precisa reconhecer a autoridade espiritual dos presbíteros. Ele precisa comunicar diretamente aos seus presbíteros, aos seus pastores, a sua situação. Em terceiro lugar, o crente enfermo, ele precisa confessar os seus pecados. Olha o que Tiago vai dizer lá no versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muitas vezes nós usamos esse texto aqui, esse versículo, de forma inapropriada. Porque quando Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados, Tiago não está falando de uma doença espiritual. Tiago está falando de uma enfermidade física, uma enfermidade no corpo. Então, quando o enfermo, alguém que está doente, ele confessa os seus pecados ao seu irmão, ao seu próximo, é como se ele estivesse recebendo uma cura espiritual sobre ele. É como se ele estivesse recebendo até mesmo uma cura física daquilo que ele está enfrentando. Nós precisamos crer na promessa de Deus. A palavra aqui não está enfatizando que quem confessa os seus pecados em meio à enfermidade vai ser curado, seus problemas serão resolvidos. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A palavra de Deus está ensinando que o enfermo, ele pode confessar os seus pecados e ele pode receber a bênção de Deus, se assim for a vontade do Senhor. Porque nós sabemos que não são todas as pessoas que são curadas. Não são todos os homens e mulheres que se achegam a Deus, que recebem a bênção. Nós sabemos que Deus ele faz tudo como lhe apraz. Deus ele é livre, ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, o conselho de Tiago aqui é que aquele que está enfermo, ele precisa também confessar os seus pecados, porque pode ser que ele receba a cura e a bênção de Deus. E Tiago, no finalzinho do versículo 14, ele diz que esses presbíteros, esses pastores, podem ungir com óleo em nome do Senhor. É importante a gente entender isso daqui,
porque o óleo na Bíblia significa várias coisas. Em primeiro lugar, o óleo na Bíblia é tratado como cosmético. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 17, nos diz: Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto. Então, naquela época, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, o óleo servia como cosmético. O óleo servia para passar na pele. Em segundo lugar, o óleo naqueles dias era usado como remédio. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 34, Jesus conta a história do bom samaritano, que encontra um judeu no meio do caminho, acidentado, machucado, e ele então passa o óleo sobre as feridas daquele homem para que ele fosse então curado. Então, naquela época, o óleo também servia como remédio, não só como cosmético, mas também como remédio. Em terceiro lugar, o óleo na Bíblia, ele significa também algo espiritual, tem um símbolo espiritual. Lá em 1 Samuel, quando Davi é ungido rei de Israel, Samuel, o profeta, ele derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. Então o óleo naquela época tinha esse símbolo espiritual. Infelizmente, o problema do óleo, ele tem sido encarado de forma muito estranha nos nossos dias. As pessoas muitas vezes entendem esse assunto de forma errônea e muitos atribuem o óleo como uma extrema unção, um sacramento. A Igreja Católica entende que o óleo faz parte de um sacramento, que esse óleo precisa ser derramado sobre o enfermo para que ele receba a cura. E nós sabemos que não é bem assim. Em segundo lugar, há uma interpretação neopentecostal dizendo que toda enfermidade é pecado e que o óleo, ao ser derramado sobre a cabeça de alguém, vai resolver os problemas, vai libertar as pessoas das lutas. E nós sabemos que não é bem assim. Não podemos olhar para o óleo desta forma. Em terceiro lugar, há uma unção generalizada. As pessoas usam óleo para ungir objetos, para ungir coisas, e não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Aqui no versículo 14, Tiago nos ensina que o óleo deve ser usado para ungir pessoas. O óleo deve ser aplicado em pessoas, principalmente aquelas que estão enfermas. Inclusive, a nossa igreja, a nossa denominação, ela já se posicionou em relação a esse assunto. A nossa denominação diz que os pastores podem sim fazer o uso do óleo para ungir pessoas caso elas quiserem, caso elas solicitarem. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e interpretar, aplicar de forma correta, de forma clara. E assim Tiago nos ensina aqui. Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós vamos concluir o estudo da carta de Tiago. Então participe conosco na próxima semana para que juntos nós possamos concluir o estudo dessa carta. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Querido Deus, muito obrigado pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida. Abençoe, ó Deus, a nossa caminhada, que sejamos perseverantes, pacientes em meio às lutas. Abençoe aqueles que estão enfermos, passando por lutas e dificuldades. Que a boa mão do Senhor, ó Deus, esteja sobre eles, livrando-os dessa enfermidade e curando-os em nome de Jesus. Que a tua bênção, ó Deus, repouse sobre nós. Que o cuidado do Senhor, ó Deus, esteja constante sobre a nossa vida. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez com o nosso estudo bíblico. Deus abençoe a todos e até logo.